Olá, bom dia. Bom dia para essa semana que se inicia, bom dia para você que precisa iniciar, talvez pensando em que fazer, em que ações tomar, qual é a melhor saída para algumas necessidades que você vem enfrentando. E aí a gente tá aqui para poder passar, né? Aquela mensagem tradicional de segunda e tomara que faça sentido para você, tomara que esteja fazendo sentido para você. Ao longo dessas semanas a gente vem conversando sobre alguns temas esses que foram surgindo, né? E a gente veio conversando. Um dos temas foi sobre transbordar, né? O que transborda na gente? Tá transbordando em você? A gente tem tô descabelada aqui atrás. A gente tem percebido que há transbordar em nós e ficou essa reflexão, né? Para a gente poder tentar buscar dentro de nós o que transborda, o que faz sentido pra gente. Também conversamos acerca sobre cuidar do nosso coração, porque às vezes a dinâmica do dia a dia é tão agitada, a gente às vezes se sente até sufocado e a gente às vezes esquece de cuidar do nosso coração. E o nosso coração precisa ser cuidado, né? Todos os dias a gente precisa preservá-lo, né? E a gente falou sobre essa temática e a gente viu que tudo na vida é processo, né? A gente às vezes tem algumas etapas que a gente vive e que são etapas necessárias e faz parte de um processo esse de amadurecimento, processo esse de crescimento, processo de ressignificação. Então a vida é feita por processos, né? Não tem por onde a gente fugir. E hoje eu queria conversar com vocês também algo simples, mas eu acho que assim é extremamente poderoso para a gente poder falar, né? Aquilo que Jesus faz na nossa vida por pura graça. E tudo que ele faz a gente precisa dar continuidade, né? A gente precisa continuar essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. E porque não adianta a gente transbordar um dia, dois, cuidar do nosso coração quando a gente lembra, ou confiar no processo quando tudo vai bem. Porque confiar no processo quando tudo vai bem é fácil, né? Aí às vezes assim, é na adversidade mesmo da vida que a gente procura buscar, né, as respostas que a gente precisa. Então, eu queria falar com você sobre isso, né, que tudo é constância na nossa vida, não tem jeito, tudo é constância. E a constância traz o crescimento necessário, a constância, ela transforma, ela tem o poder de transformar. Então, tem uma passagem em Gálatas que eu vou ler para vocês agora aqui. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia, gente, desde adolescente, tadinha, tá velhinha, mas eu amo a minha Bíblia. Não sei se vocês têm esse apego. Vamos ver aqui. Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. E aí, assim, não nos cansemos de fazer bem, tudo aquilo que a gente se propor a fazer nessa vida, né? E façamos isso antes que a gente possa se desfalecer. E para isso eu acredito que a gente precisa dar conta de cuidar do nosso coração, mesmo quando ninguém vê, porque o coração é meu, eu tenho que cuidar, ele é responsabilidade minha. Então assim, é cuidar do nosso coração acima de tudo, entregar tudo a Deus, mesmo quando as coisas estão boas e quando as coisas estão mais assim difíceis, onde a gente tem aquela sensação de que, puxa, Deus virou as costas para mim, mas ele não vira não, ele tá em todo tempo com você, cuidando de você, segurando as suas mãos, porque das mãos dele ninguém tira a gente. E também continuar a confiar no processo, mesmo quando ele demora, mesmo quando ele não acontece tão a contento.
Então, assim, a gente precisa aprender a confiar nos processos também que a gente vive, porque assim como uma colheita, né? A gente prepara, a gente ara a terra, a gente prepara ela, coloca a semente, faz a rega no devido tempo e no momento oportuno a gente vai ter a colheita. Então, tudo na vida tem seu tempo, tudo na vida tem um processo. A gente precisa mesmo entender a nossa realidade e aprender a melhorar isso todos os dias, né? Porque assim, é no jeito que eu cuido do meu lar, isso vai refletir na minha vida, né? A forma que eu trato os meus filhos, né? A forma que eu trato o Gael em casa, é a forma que vai refletir, a forma que eu trato o Alexandre em casa, é a forma que isso vai refletir em tudo na minha vida, a forma que eu me trato, isso vai refletir na minha vida. Então, até no nosso corpo, se a gente não cuida do nosso corpo, a gente também vai estar transbordando o quê, né? Porque quando a gente está bem por dentro, parece que a gente está iluminada. Então, assim, isso reflete em tudo nas nossas decisões, na nossa vida, nas nossas rotinas. Então, a gente precisa estar alinhado com isso. E permanecer alinhado é o desafio, né? Permanecer alinhado eu acho que é um grande desafio, porque é um desafio que às vezes a gente é colocado à prova, a gente tende a sair desse alinhamento. Então, hoje eu queria que você tivesse como prática, se você me permitir, eu vou buscar fazer isso, entender o que eu vou fazer e vou me manter para poder criar a constância. Porque eu acredito que essa constância, todos os dias, ela vai me gerar a transformação necessária. Então, eu não sei qual é a sua necessidade, se é você ter um tempo a mais com Deus, talvez se é ter um tempo com seu marido. Às vezes a dinâmica do dia a dia, filhos, a gente fica meio assim apartado e a gente precisa se reconectar também com o nosso marido, o nosso amor. E também, às vezes, a gente tá tão assim, dentro de uma rotina que a gente chega em casa, começa a dar conta de tudo que a gente precisa dar conta e esquece de ter um tempo de qualidade com os nossos filhos. E acima de tudo, né? Assim como a gente cuida do nosso coração, será que você tá cuidando de você? Será que você tá tirando aquele tempinho especial para de repente você treinar, você meditar, você parar, orar, para olhar para dentro de si e ver quais são as suas necessidades? Então, eu queria trazer essa reflexão para você nessa semana, de que a gente precisa olhar para dentro, entender o que está acontecendo com a gente, porque tudo que está acontecendo dentro e no nosso ambiente vai refletir em nossas vidas, de como a gente vai lidar com todas as circunstâncias que nos vier, né? Seja ela no teu campo profissional, no teu campo familiar e até mesmo, né, na sua saúde. Então, queria deixar essa reflexão para você. Foi um pouquinho mais longa, né? Mas assim, falei pra caramba, não tem jeito. Então, queria orar com você nessa manhã. Paizinho, te agradecemos por todos os processos que a gente passa. Te agradecemos porque em momento algum o Senhor se afasta de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de cada uma de nós na nossa individualidade. O Senhor nos conhece, o Senhor nos percebe, o Senhor nos trata. Que a gente possa estar todos os dias disponíveis, sensíveis e abertas para ouvir a Tua voz, a sentir o Seu cuidado, saber que somos amadas, saber que somos filhas Tuas. E, Senhor, cuida da gente em todo o tempo. Por mais que os nossos pensamentos sejam diferentes ou às vezes destoem do que a gente gostaria de realizar, nos traz o alinhamento necessário, faz a gente viver em graça todos os dias, nos ensina a ter constância naquilo que é necessário para que a gente possa viver e ter nossas vidas transformadas.
nos ensina a acelerar quando for necessário e nos ensine também, Senhor, a nos desacelerar para que a gente possa viver com maior qualidade, que a gente possa todos os dias aprender a cuidar da gente, cuidar da nossa casa, cuidar daqueles que a gente ama e, acima de tudo, Senhor, cuidar do nosso coração. É isso que eu te peço, Senhor, e crendo que o Senhor está tocando, o Senhor está abençoando a cada amiga que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, Senhor. Fica com a gente em todo o tempo. Nos dê uma semana linda. Se desafios vierem, nos ensine a passar por esses desafios e a vencer. É o que eu te peço e te agradeço no seu nome mais lindo que é, em nome de Jesus. É isso, meninas. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês sejam tocadas pela palavra do Senhor e reflitam em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Vamos juntas, segurando uma mão da outra para a gente não desfalecer. E no tempo certo, sim, a gente vai ter a nossa colheita abundante, tá bom? Um beijo no coração de vocês, excelente semana, Deus abençoe. Beijo, beijo.